Bom dia, então, pessoal. Vamos começar nossa aula. Me botaram, já começamos aqui com 2 bate-papos, tá? Já viu o que que é? Vamos começar nossa aula, então. Deixa eu espelhar para mim aqui. Tá. Aí. No nosso próximo vídeo aí, no nosso próximo vídeo gravado, assim, na nossa próxima aula gravada, eu vou fazer com vocês ali os exercícios. E hoje a gente já vai para divisibilidade. Tá na nossa última aula ali que eu deixei lá gravada no Eclair, a gente viu o algoritmo de Briot-Ruffini e a gente viu o algoritmo de Briot-Ruffini e a divisão de polinômios, né? Eu mostrei ali para vocês como é que é. É só, né, uma aplicação direta ali, não tem nenhuma sutileza aí no meio. Eu tô tentando achar alguma coisa aqui para dar uma sustentada no vídeo aqui no computador. Deixa eu ver. Vai ter que ficar assim mesmo. Hoje vai ter que ficar assim. Tá, pessoal? Tá, pessoal. Então, já que agora a gente já sabe dividir polinômios, né? Eu mostrei para vocês, não copia, mas eu mostrei para vocês que a gente divide polinômios, né? Eu boto um polinômio aqui, abro a chave, boto o outro aqui, né? E aí vai dar, eu faço a divisão da mesma maneira que eu divido números, né? Vai dar um quociente aqui e no final vai dar um resto aqui. É sempre assim, tá? É sempre assim. E o grau desse cara é menor que o grau deste, tá? Sempre o grau desse tem que ser menor que o grau desse, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, então, outra coisa que eu não copia, mas eu mostrei para vocês que dados quaisquer dois polinômios, né? Quando eu divido um pelo outro, vai acontecer sempre isso aqui, ó. O polinômio p de x, tá? Ele vai ser sempre um q de x vezes o d de x mais um polinômio r de x. Sempre isso aqui, tá? Lá na aula gravada tá isso aí. E o grau, ó, o grau do r de x sempre menor, estritamente menor, não é igual, é menor do que o grau do do d de x, desculpa, do d, né? Assim como eu divido, ó, vamos botar assim, eu vou dividir 13, vamos botar 14, pronto. Deixa eu ver. Vamos botar 15 dividido por 4. Quando eu faço 15 dividido por 4, tá? Como é que fica? Fica 3 vezes 4, 3 vezes 4, 12. Só que quando ele passa para cá, ele troca de sinal. Quando ele passa para cá, ele troca de sinal, né? Aqui sobram 3. Pronto, acabou a divisão. Tá aqui o P de x, o equivalente do P de x. Esse aqui é o D de x. Estou dividindo o P pelo D. Deu um quociente, esse aqui deu o quociente Q de x. E aqui sobrou o R de x com o grau. Assim como o 3 é menor, quando eu chego nesse 3 menor que o 4, eu paro a divisão exata, né? A inteira, desculpa, quando eu paro a divisão inteira, aí agora só botando vírgula ali, tá?
Assim como eu paro aqui nos polinômios é a mesma coisa. E assim como eu escrevo 15 igual a 3 vezes 4 mais 3, assim como eu escrevo 15 igual a 3 vezes 4 mais 3, cara, né? Eu escrevo o polinômio assim, né? Se eu estou dividindo esse aqui por esse, ó, se eu estou dividindo esse por esse, bom, então ele vai ser esse polinômio aqui, ele vai ser esse aqui, que seria o 4, vezes esse, né, o Q de x tá aqui, ó, o 3, mais o R aqui, mais o R. E aqui é o grau, né, no polinômio não existe um polinômio maior do que o outro, existe um polinômio com um grau maior do que o outro. Então aqui a divisão de polinômios para, aqui nos números para quando esse número é menor do que esse. Nos polinômios é quando o grau aqui do resto, ó, é quando o grau do resto é menor do que o grau desse aqui, ó. E aí eu mostrei para vocês lá o algoritmo de Brio-Ruffin e coisa e tal. Tá bom? Então, né, mostrei como faz essas divisões. Então agora a gente vai falar isso aqui, eu te falei, não precisa copiar, né? Agora sim, que eu vou botar agora, tu copia. Agora isso aqui tu não tem no teu caderno. Tá. Outra coisa que eu quero dizer antes de começar a matéria, quero dizer muito obrigado aí por quem tá, para quem tá assistindo sempre aí, tem vários aí que estão assistindo sempre as nossas aulas, estão acordando cedo aí para assistir as nossas aulas. Muito obrigado, viu? Para mim faz toda a diferença que vocês participem, tá? Para mim é uma motivação extra aí, né? Eu gravaria de qualquer jeito, faria de qualquer jeito, mas né, tendo aí essa gurizada aí que tá sempre com a gente é uma motivação a mais. Então a gente vai botar assim, ó. Eu vou botar o título igual do livro mesmo. Ó, divisibilidade de raiz. Tá? Bota assim no teu caderno de visibilidade de raízes, tá? Deixa eu colocar uma definição aqui para vocês. Quando é que um polinômio, tá? Vamos botar o que é uma raiz. Vamos botar assim a definição. Olha aqui, ó. Dizer, a gente vai botar assim, ó. Dizemos a gente diz que o número A, a gente diz que o número A é raiz do polinômio P do polinômio P de, eu vou botar P de x aqui, não é B, não tá muito correto, não tá correta essa, mas para vocês entenderem, de um polinômio P de x quando tá dizendo que o número A é raiz do polinômio P de x quando P de A, quando P aplicado nesse ponto A dá zero. Isso aqui, ó. Tá? Isso aqui tu tem que saber, cara. Tá? Isso aqui tu tem que saber.
Então, quando é que um número é raiz de um polinômio, cara? Um número é raiz de um polinômio, a gente chama de raiz quando tu aplica P nesse número A e dá zero. É o número que zera a expressão do polinômio. Exemplo. Exemplo. Se eu tenho P de x, ó. Se eu tenho P de x igual a x quadrado menos 5x mais 6, tá? Um polinômio de grau 2. Se eu tenho assim, P de x igual a x quadrado menos 5x mais 6, vamos botar assim, ó, se P de x é isso aqui, então 2, ó. Então 2 é raiz desse polinômio, então 2 é raiz de P, pois P de 2, ó, P de 2, tá? Por que eu posso dizer que 2 é raiz desse polinômio? Porque P de 2, cara, o que é P de 2? É trocar o x por 2, tá? É isso que quer dizer a expressão P de A, né? Então ficaria assim, ó, entendeu? P de alguma coisa, quando vai esse número dentro do parêntese aqui, é porque, né, se aqui é P de x, então eu troco tudo por x, ó. O cara que eu botar aqui, ele vai trocar em todos os x, ó. Vai ficar assim, ó, 2 ao quadrado menos 5 vezes 2. Esse 5 já ficou lá embaixo. Menos 5 vezes 2, que é o x, mais 6. E isso aqui dá quanto? Isso aqui dá quanto? Aqui dá 4. Ó, aqui dá 4 menos 10. 4 menos 10 mais 6. Tá? Que é 0. Então eu digo, tá? Eu digo que 2 é raiz desse polinômio. Porque P de 2, ó, quando eu troco x por 2, dá 0. Tá? A outra, ele tem outra raiz esse polinômio. Ele tem outra raiz esse polinômio que é 3. Tá? 3, ó. Tá? 3 também é observado, tá? 3 também é raiz. 3, ó. 3 também é raiz. No caso do polinômio de grau 2, então, cara, eu te pergunto como é que eu acho as raízes dele. Ó, 3 também é raiz, tá? Se tu botar 3 aqui, ó, vai dar 0. Eu te pergunto no polinômio de grau 2, como é que eu acho as raízes dele? Como é que eu acho esses valores onde o polinômio zera? Alguém tem alguma ideia? Repete a pergunta, senhor, por favor. Nos polinômios de grau 2, ó. Nos polinômios desse tipo aqui, que o maior expoente é 2, como é que eu acho as raízes? Ou seja, como é que eu acho os valores que zeram no polinômio? Seria múltiplos de 2? Pensa na expressão, não copia o que eu vou botar aqui. O polinômio de grau 2, ele é assim, ó. Ele é ax quadrado mais bx mais c, né? Ele tem esse formato, né? E as raízes são os valores de x que eu boto aqui e o resultado dá zero, não é isso?
né? As raízes do... Sim, senhor. Oi? Sim. E quais são, então, olha para essa equação aqui, como é que eu resolvo essa equação? Como é que eu acho esses x aqui, ó, que faz o polinômio zerar? Como é que eu faço para achar os x que zeram esse polinômio? Ou seja, vamos supor que tu tá lá fazendo tuas contas e tu te depara com isso aqui, ó. X² menos 2x mais 1 igual a zero. Como é que tu resolve isso aqui? Eu isolo o x, senhor, pra descobrir ele. Como é que eu faço para achar o x aqui? Como é que eu faço para achar o x nessa equação aqui? Não, o x que eu achar aqui é exatamente o x que zera o negócio, né? É exatamente as raízes que eu estou explicando aqui para vocês. Quando eu tenho, olha aqui para mim, ó, agora eu acho que a ficha vai cair. E tu vai dizer assim, como é que eu não me dei conta antes? Se eu tenho uma expressão desse tipo aqui, ó, e eu quero achar os valores que zeram ela, eu preciso fazer isso aqui, ó. Nesse caso, eu vou ter dois valores de x. Eles vão ser esse aqui, ó. Esses aqui, ó. Vai ser esse aqui, ó. x1 não copia. O x1 vai ser menos b mais a raiz de delta sobre 2a. E o x2, o outro valor que zera isso aqui, vai ser igual a menos b menos a raiz do delta dividido por 2a. Isso aqui te parece familiar? E delta sendo b ao quadrado menos 4ac. Isso aqui te parece familiar? Em outras palavras, que fórmula é essa que me gera os dois valores de x que zeram a expressão? É Bhaskara, né? Caiu a ficha agora? Ô, senhor, mas tá meio difícil. Eu ainda não compreendi totalmente. Ó. Eu chamo de raiz de um polinômio um número que eu substituo no x do polinômio e dá zero. Tá? Dei esse exemplo aqui, ó. Se eu tenho esse polinômio aqui, eu afirmo que 2 é raiz dele. Por quê? Porque quando eu boto no lugar do x o 2, quando eu boto 2 no lugar do x, o que acontece com a conta? Dá quanto resultado? Zero. Sim. Então esse 2 é um número que eu posso chamar de raiz deste polinômio especificamente. O 3 eu também posso chamar, eu também posso dizer que é uma raiz desse aqui, especificamente. Porque quando eu boto 3 aqui no lugar do x, também dá zero. Aqui dá 9, mais 6, 15. Aqui dá menos 15, então 15 menos 15 dá zero. Só que agora eu estou perguntando especificamente para vocês. Num polinômio de grau 2, que é desse tipo aqui, como é que eu acho os valores que zeram o polinômio? Ou seja, quais são os valores que fazem o polinômio dar zero? Que são as raízes, né? São exatamente essas tais de raízes. Num polinômio de grau 2, os valores que zeram o polinômio são aqueles dados pela fórmula de Bhaskara, né? Como é que tu resolve esse tipo de expressão aqui fazendo Bhaskara, né? Então, é isso. É isso. Quando eu resolvo aquelas contas que nem eu botei aqui, por exemplo, x² menos 2x mais 1 igual a zero,
quando eu faço a Bhaskara numa coisa dessa aqui, ou quando eu faço Bhaskara nisso aqui, os dois valores que eu estou encontrando, na verdade, são o que são as raízes do polinômio. Tá? É isso que está acontecendo. Para expressão de grau 3 também tem uma... Tá? Para expressão de grau 3 também tem uma fórmula fechada para encontrar os valores que zeram. Tá? É bem grande a fórmula. Essa daí é só pra de grau 2, senhor. Esse aqui é só para grau 2, com certeza. Não é de grau 3, é uma fórmula gigantesca que a gente não vê no ensino médio. Quem estuda para o ITA ainda até vê, mas aí eles veem o caso mais específico até. Acho que é o caso mais específico que eles veem lá, que é aquela que é só assim, ó. X ao cubo menos px mais q igual a zero. Tá? Eles não vêm com um termo quadrático ali no meio. Mas a gente não vai ver aqui, tá? Porque ninguém aqui vai fazer ITA, nem IME. Se precisasse, a gente veria. Tá? Não tem nada de difícil, mas é demorado. É bem demorado. Tá? Mas na real nem sei se vem. Então, de fórmula fechada, as que a gente conhece é de grau 1, que é só isolar o x, e de grau 2, que é a fórmula de Bhaskara. De grau 3, a gente vai ter outras técnicas para encontrar raízes. Tá? A gente vai ter outras técnicas. Tá? Eu até posso botar como observação aqui, ó. Até posso botar, vamos botar assim, ó. Até posso botar observação. Vamos fazer assim, ó. Agora copia, então vamos. Já que foi. Já que para vocês foi uma coisa diferente, vamos copiar isso então, cara. Eu vou botar assim a observação. A observação é a seguinte, cara. Bota assim, ó, para polinômios. Para polinômios de grau de grau 2, né? Vou botar de grau 2. As raízes são dadas pela fórmula de Bhaskara. Eu nunca me lembro como é que escreve, onde é que vai o H no nome desse cara. Tá? Eu acho que é assim. Nunca me lembro onde é que vai o H no nome desse cara. Tá? Ou seja, x1 igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a. E x2 igual a menos o b menos a raiz do delta dividido por 2a. E o delta sendo b ao quadrado menos 4ac. Tá? Tá? Então, para polinômios de grau 2, as raízes são dadas pela fórmula de Bhaskara. Né? Quando eu tenho uma expressão daquela ali, eu sempre vou aplicar Bhaskara. Na física, vocês estão aplicando direto, né? Vocês seguidos devem estar chegando
lá na física em expressões que tem que achar o tempo, por exemplo, né? Tem lá a equação do movimento, como é que é? Tem lá a equação do movimento, como é que é? X1 é igual a x0 mais v0t mais at quadrado sobre 2, né? Eu acho. Se não me falha a memória, é isso. Isso daí é do primeiro ano, senhor. É, isso é do primeiro ano, sim. Vocês tinham esse negócio, né? E aí vocês seguidamente tinham os valores de x aqui e da velocidade, e aí tu tinha que achar o tempo, né? E aí o tempo era pela fórmula de Bhaskara, né? A aceleração, vocês tinham também é fixo. E aí para achar o tempo, né, quando x1, quando né, quando um deles aqui igualar, passava esse cara para cá, ficava tudo isso aqui igual a zero, né? Então, na verdade, isso aqui é um polinômio, você estava achando as raízes dele, que são os valores que zero. Tá? Então, para polinômios de grau 2, é assim que a gente acha as raízes, tá? Isso é raiz, isso é ser raiz. Agora, eu tenho que dar outra definição para vocês. Torce meu risco aqui. Agora eu tenho que dar outra definição para vocês, que é de divisibilidade. Quando é que um polinômio é divisível pelo outro? Essa é bem fácil. Tá? Quando é que eu digo que um polinômio é divisível pelo outro? Bota aí definição. Já entendemos o que são raízes, né? São valores que eu boto aqui no lugar do x e o resultado da expressão dá zero. Ó, o resultado da expressão dá zero. Tá? Então agora bota aí de novo definição. A gente bota assim, ó, dizemos que o polinômio deixa eu ver, p de x é divisível por q de x quando acontece o seguinte, ó. A gente diz que um polinômio p de x é divisível por outro q de x pelo q quando o resto da divisão é zero. Quando r de x, ó, quando r de x, eu vou botar assim, ó. Quando r de x é igual a zero na divisão de p de x por q de x. Não, vamos botar aqui em vez de q, cara, vamos botar d. Porque o q é do quociente, né? Pra não confundir as coisas. Por d de x na divisão de p de x por d de x, tá? Agora ficou certo. Ó. Então a gente diz que o polinômio p de x é divisível pelo d quando o resto da divisão de um polinômio pelo outro, ó, do p pelo d, o r dá zero. É que nem nos números, ó. Por que que eu digo, é que nem nos números, por que que eu digo, não copio o que eu vou botar agora. Por que que eu digo que 15 é divisível por 3, por exemplo? Por que que 15 é divisível por 3? Porque quando eu faço a divisão de 15 por 3, aqui dá 5, 3 vezes 5, 15, e o resto dá quanto? O resto dá zero, né? Ou seja, uma divisão exata, ó.
Tá? É que nem os números. Tá? Aqui seria, nessa notação aqui seria o P de x, aqui seria o D de x e aqui o R de x. Como que nem a gente está fazendo sempre. Ó, o resto da divisão do P pelo D deu zero. Deu R de x igual a zero. Deixa eu trocar. Copia aí, deixa eu trocar a tinta da minha caneta. Deixa eu trocar a tinta da minha caneta. Tá? Assim como os números, um polinômio ele vai ser divisível pelo outro quando o resto da divisão der zero. Agora, assim, em vez disso aqui, que nem nos números, ó. 15, por exemplo, divisível por 3, porque é 5 vezes 3 só, né? 15 é 5 vezes 3. O R de x é zero. Tá? O R de x é zero. Então, deixa eu apagar isso aqui, dar um exemplo com polinômios. Ó. Tá? Ó, vamos pegar um polinômio de grau 2 aqui, ó. Exemplo. P de x igual a, por exemplo, x quadrado menos 6x mais 9 é divisível, vou botar assim, ó, é divisível por d de x igual a x menos 3, cara. Tá? Esse polinômio com certeza é divisível por esse aqui, ó, por x menos 3. Por quê? Ó, vamos fazer a divisão aqui, ó. Vamos fazer a divisão. Vamos fazer aqui desse lado. Vamos fazer a divisão dos dois aqui. Com certeza esse polinômio é divisível por esse. Quando eu faço essa divisão aqui, ó, x quadrado menos 6x mais 9 por, ó, quando eu faço essa divisão por x menos 3, que é o polinômio d de x, ó, eu pego o polinômio p, divido pelo d, o que dá essa divisão? Qual é o resultado dessa divisão? Tu vai ver que vai dar... Tu vai ver que aqui vai dar x menos 3 de novo e o resto vai dar zero, quer ver? Para eliminar esse x quadrado, eu boto x aqui. Ele fica x vezes x ao quadrado, passa para cá e troca de sinal. X vezes menos 3 dá menos 3x. Passa para cá, mais 3x. E agora eu somo. Aqui morre, aqui dá menos 3x e baixa o 9. Mais 9. Ó. Agora eu boto menos 3 aqui. Por quê? Porque menos 3 vezes x dá menos 3x. Passa para cá, mais 3x. Menos 3 vezes menos 3 dá 9 positivo. Passa para cá, menos 9. Ó o resultado. Esse morre, esse morre. O resultado dá zero. Então, quando eu faço a divisão desse polinômio por esse, o resultado é... Ou seja, esse polinômio aqui é divisível por esse.
esse polinômio aqui é divisível por esse. É isso que a gente diz, tá? Podia ser um polinômio, né? Pode ser um polinômio de grau 10 por um polinômio de grau 2 ou 3, entende? Se vocês ouvirem um barulhinho de celular aí, é o celular da minha mãe que tá tocando lá na outra. Lá na cozinha. Tá? Então isso é ser divisível. Um polinômio ser divisível pelo outro é quando... Ou seja, ó, x quadrado, copia aí, x quadrado menos 6x mais 9 é igual a esse vezes esse mais esse, né? Os polinômios, lembra que é sempre esse vezes esse mais o resto, né? Só que esse aqui, no caso, como o resto é zero, esse aqui é exatamente x menos 3 vezes x menos 3. Ó. E o resto zero não preciso colocar. Então, tá. Esse polinômio é exatamente esse vezes esse. Assim como 15, por exemplo, é igual a 3 vezes 5, né? Tá. Tá certo. O que mais a gente tem de ver aqui? Teorema do resto. Aham. Tem o teorema do resto. Ah, sim. Ah, sim. Uhum. Uhum. Tá? Se a gente agora a gente entendendo quando é que um polinômio é divisível pelo outro, entendendo o que são raízes, agora eu tenho condições de passar dois teoremas para vocês, tá? Que é o teorema do resto e ele diz aqui teorema de D'Alembert, né? Que na verdade é só saber quando é que um número é raiz de um polinômio. Vamos fazer aqui desse lado, então. Deixa eu apagar ali. Isso aqui vai ficar. O outro ali vai... Já entendemos o que são raízes, já entendemos o que é divisibilidade, quando é que um polinômio é divisível pelo outro. Ok. Já entendemos quando é que um polinômio é divisível pelo outro. Então agora é só ver os dois teoreminhos. Ó. Bota aí teorema. Que é o teorema do resto. Tá? Que é o teorema do resto, né? Ó, se eu tenho um polinômio, vamos botar assim, ó. Bota assim, ó, o resto. Isso aqui. Isso aqui pertencente a isso aqui sendo um número complexo esse A, tá? Esse é o teorema, deixa eu apagar o resto ali. Deixa eu apagar o lá embaixo.
Tá, então o teorema do resto ele diz isso aqui, cara. Se eu pego um polinômio p de x qualquer, pode ser de grau 1500, tá? E divido ele, ou melhor, e divido ele por um polinômio do tipo x menos a, tá? O resto dessa divisão é p de a. É p de a. Tá? Primeiro eu vou dar um exemplo e depois eu vou demonstrar. Primeiro eu vou dar um exemplo para a gente entender o teorema. Que acho que acho que a gente ainda não entendeu direito o que esse teorema está querendo dizer. Olha aqui, ó. Vamos supor, cara. Olha aqui para. Deixa eu botar. Eu tô com pouca bateria aqui, que senão vai cair. Aí sim. Aí sim vai me complicar a vida. Se cair esse negócio. Agora deixa eu lembrar um dia que eu coloquei esse cabo. Ai. Deixa eu me lembrar um dia que eu coloquei o cabo. Deixa eu ver mais essa. Pronto. Deu. Vamos dar um exemplo aqui, cara. Vamos supor que eu tenho um polinômio gigantesco aqui, cara. Sei lá. Vamos supor que eu tenha p de x. Vou botar exemplo aqui. Exemplo é o seguinte. Vamos supor que eu tenha p de x igual a 8x na 10 menos 4x na 7 mais 5x na, sei lá, menos x na 2 mais 8x menos 1, tá? Vamos supor que eu tenha esse polinômio aqui e eu quero saber o resto. Eu tenho d de x, por exemplo, o divisor, né? Eu tenho d de x igual a x menos 4. Te pergunto, qual é o resto da divisão desse polinômio por esse? Bom, eu teria que pegar esse polinômio aqui, botar ali na chave, fazer toda a conta e chegar lá embaixo e ver o resto, né? Não é isso? Esse seria o procedimento natural. Boto um polinômio aqui, o outro aqui, faz toda a conta até chegar lá embaixo no resto, né? Só que o que esse teorema está dizendo, é que eu não preciso fazer isso. O que esse teorema está dizendo, cara, é que eu pego esse cara aqui, ó, é x menos a, então já tenho menos aqui, o a aqui é 4, ó. Esse aqui é o a. O a não é menos 4, o a é 4, porque é x menos a. Então esse aqui é o a, ó. Esse 4 é o a. O que esse teorema está me dizendo, cara, é que o resto dessa divisão, ó, que o r de x, eu não preciso fazer toda aquela divisão ali. É só o r de x, ele vai ser p de 4. É isso que vai ser o r de x. Quem é o p de 4? Quem é o p de 4? Bom, é 8 vezes o 4 na 10 menos 4 menos 4
vezes 4 na 7, mais 5 vezes 4 na 2, mais 8 vezes 4, mais 1. Ou seja, em vez de fazer toda aquela divisão para eu achar o resto da divisão desse por esse, para eu achar o R de x, é só eu fazer o quê? Botar esse 4 aqui, ó, no lugar do x aqui no P, ó. É só eu fazer isso, cara. Tá? Deixa eu dar um outro exemplo no que dê pra gente fazer a conta, porque 4 na 10 tá difícil, né, cara? Isso aqui é 2 na 20. Tá? Então isso aqui já não tá para nós, isso aqui. Tá, mas se eu tenho um outro polinômio assim, ó. Tá, letra A aqui, letra B. Se eu tenho um outro polinômio aqui, ó, P de x. Tá, isso facilita, esse teorema aqui, ele facilita muito as nossas contas. Tu vai ver que ele facilita muito as nossas contas. Ó, P de x igual, sei lá, P de x igual a 2x na 3 menos 4x na 2 mais 5x mais 3. Vamos pegar esse polinômio e vamos pegar um d de x aqui, cara, igual a x mais 3. Repara que aqui tem um mais, né? E aqui no polinômio tem um menos, tá? Aqui tem um mais e aqui tem um menos. Como é que eu faço para resolver isso? Simples. Ó. Eu forço um menos aqui e aí boto menos 3. Então o A aqui é menos 3, ó. O A aqui é menos 3. Tá? O A aqui é menos 3. Esse A aqui, ó, é menos 3, porque é x menos alguma coisa. Então tem que ser menos, para dar mais tem que ser menos o menos 3. Então, em vez de eu fazer toda a divisão desse polinômio por esse ali, para eu achar o resto, é só eu botar no lugar do x aqui, ó, menos 3. Então, nesse caso, o R de x, ó, o R de x, ele na verdade vai ser P de menos 3. Ele vai ser P de menos 3, cara. Que vale quanto? Bom, 2 vezes x, 2 vezes 3 ao cubo, menos 4 vezes 3 ao quadrado, mais 5 vezes 3, mais 3, cara. Ó, 5 vezes menos 3, né, que é o A, ao cubo, menos 4 vezes o menos 3 ao quadrado, mais 5 vezes o menos 3, mais 3. Pronto. Essa conta eu até consigo fazer. Aqui dá 27 vezes 2 dá 54. Aqui dá 9, 4 vezes 9 dá menos 36. Aqui dá menos 15. Mais 3. Sei lá quanto é que dá isso. 54 menos 36, cara. Daria 20. Acho que é 18 então, né? É, 18. Aqui dá 18. 18 menos 15. 18 menos 15 dá 3. Né? Mais 3 dá 6. Pronto. Em vez de eu fazer toda a divisão, olha aqui, ó, em 2 linhas eu matei a charada. Essa é a economia que esse teorema me traz, cara. Ó.
Aqui também, se eu soubesse fazer 4 na 10 rapidamente, 4 na 7 rapidamente, esse aqui ainda dá para fazer, que é 2 na 14, ainda dá para encarar. Mas esse aqui não, esse aqui é muito grande. Esse aqui já é bem demorado de fazer. Então, cara, Professor, na última linha ali é 5 e depois do 5 vem o quê? 54, né? Ah, tá. 54 é o vídeo no Zoom, não é a coisa mais definida, bem definida desse mundo, né? Aí. Tá? Essa é a economia que me traz, cara. Essa é a economia que esse teorema me traz. E repara, se eu estou dividindo por um polinômio de grau 1, o resto tem que ter grau menor, né? Menor que grau 1 tem que ser grau 0, ó, que é um número. Os números são polinômios de grau 0, né? Que aí fica 6 vezes x na 0, que é 1. Fica 6 vezes 1. Tá? Se aparecer com menos aqui, já é o próprio 4. Se aparecer com mais, tu força a aparecer um menos ali. Ó. É que nem aquela história da equação da circunferência, né? Se aparecia lá o centro da circunferência, se fosse x menos 4, é porque era a coordenada 4. Se fosse x mais 3, é porque era a coordenada x menos, era menos 3, né? É a mesma coisa. Tá? Então esse teoreminha aí me ajuda uma barbaridade para me economizar fazer divisões de polinômios. Cara. Me ajuda uma barbaridade na divisão de polinômios. Tá? E o outro teorema que eu tenho que fazer com vocês, é o seguinte. Deixa eu só ver equações polinomiais. Investigando raízes. E deu. Tem mais duas coisinhas ali para eu ver com vocês. Tá? Agora vamos ver o seguinte. Agora tem outro teorema. Não, agora eu tenho que demonstrar, né? Agora eu vou demonstrar por que esse teorema é verdadeiro. Ô, senhor, uma pergunta. Ali no 54 não era para dar negativo ou dar positivo? Então olha aí, cara. Era para dar negativo. Obrigado, cara. Olha, é verdade. Aqui dá menos 54, então não vai dar 6, cara. Muito obrigado aí por... Aqui não vai dar 6, cara. Por que não vai dar 6? Porque o 54 é negativo, cara. Sim, tá elevado ao cubo, né? Aí vai dar menos com menos mais, com menos menos. Aqui não vai dar... Aqui, cara, vai dar menos 54. Aqui sim dá 36 positivo, com menos fica menos aqui. E aqui fica menos 15, beleza. Aqui, cara, dá menos 90. Né? Aqui dá menos 90, menos 105, menos 102, cara. Dá menos 102, cara. Tá, agora tá certo. Agora tá certo, é menos 102, cara, claro. Tá. Tá, ainda bem que não foi nada assim na ideia, foi só nas contas. Eu errei. Ó,
Agora sim, demonstração, cara. Vou fazer a demonstração. Vou mostrar para vocês por que isso aqui é verdade. Por que é só eu botar esse númerozinho aqui no polinômio e já dar o resto da divisão. Ó. Demonstração, então. Olha aqui, ó. Quando eu divido, tu concorda comigo que quando eu divido P de x por x menos a, eu sempre posso escrever o P de x assim, ó, como sendo um Q de x vezes o x menos a mais o R de x. Quando eu divido dois polinômios, eu não escrevo sempre assim. Vai ser o divisor vezes o quociente mais o resto, né? É sempre assim. Concorda comigo? Né? Quando eu divido dois polinômios, não interessa quem eles sejam, vai ser sempre P de x igual a Q de x vezes o D. Esse é o meu D de x, né? Mais o R, sempre assim. Com o grau desse menor que o grau desse, do D. Mas é sempre assim que eu escrevo. Botando o A no lugar do X aqui, o que que fica? Olha aqui, ó. Tá colocando, então, vamos botar assim, ó. Colocando o A do X. Colocando A no lugar do X, temos. O que que a gente tem? Vai ficar P de A. Ó, P de A igual a Q de A vezes A menos A mais R de A também. R de A. R de A. O que que fica isso aqui? Fica P de A igual a quê? A menos A dá zero, cara. Dá zero. Então, isso aqui vezes zero dá zero. Então, fica o quê só? P de A é igual a R de A. Só que agora vem um detalhe. Agora vem um detalhe. Como esse polinômio tem grau 1, o grau do resto tem que ser quanto? Ó, aqui é grau 1, grau igual a 1. Se aqui o grau é 1, quanto é que tem que ser o grau desse R aqui? Tu concorda comigo que obrigatoriamente tem que ser zero? Obrigatoriamente o grau desse aqui tem que ser zero, porque tem que ser menor do que o grau do D, cara. Então o grau desse aqui, ó, é zero. E polinômio de grau zero é número. Então não interessa R de A, R de B. Isso aqui é sempre o R de X, cara. Para qualquer X. Por exemplo, se eu tenho, não copio o que eu vou botar agora, se eu tenho, por exemplo, assim, ó, P de X igual a 3. P de X igual a 3. É um polinômio de grau zero, não é? Quanto é que dá P de 1? Bom, P de 1 dá 3. P de 2. P de 2 dá 3. P de 3. Bom, P de 3 dá 3 sempre. Não interessa o X que eu colocar aqui, P de qualquer coisa é sempre o quê? Nesse caso, sempre 3. O R de X, nesse caso aqui, é a mesma coisa, ele vai ser um número. Então, não interessa o X que eu colocar, se for A, se for B, se for C, vai dar sempre o mesmo número. Então, esse R de A, na verdade, é o próprio, é o R de X mesmo. É o R de X mesmo. Ou seja, ó, que é o resto. Ou seja, o resto da divisão desse polinômio por esse deu o P de A mesmo. O resto da divisão desse polinômio por esse deu quem? Deu exatamente o P de A que eu tinha falado que daria. Tá, isso aqui não precisa copiar. Tá, então aqui está demonstrado. Aqui está demonstrado
que de fato isso que a gente fez é válido. É só eu botar o 4 aqui no lugar do x ou pegar esse menos 3 aqui e botar no lugar do x que já me dá o resto mesmo. Porque ele é um número. Então não tem problema nenhum. Pode botar ali que vai dar certo. Tá? Pode botar ali que vai dar certo. Tá? E o próximo teorema que a gente tem que ver. Ele diz que é de D'Alembert, francês. Teorema de D'Alembert. O próximo teorema agora sim, o próximo teorema é o que relaciona a divisibilidade com as raízes, com o fato de ser raiz, tá? Já vimos aí o que é ser raiz, é quando zero é o polinômio. Já vimos o que é ser divisível, é quando o resto dá zero, né? Quando é um vezes o outro só, que nem 3 vezes 5 dá 15. Já vimos um teorema sobre o resto da divisão, que é só botar o carinha ali quando é do tipo x menos a, é só botar esse a no P, que já sai o resto direto, eu não preciso fazer a divisão. Tá? E agora eu vou te mostrar o teorema que relaciona a divisibilidade com as raízes. Tá? Então escreve aí teorema. Tá? E aí vem vários exemplos, cara. Aí já vem até questão da URGS aí em relação a isso. Olha aqui, ó. Eu acho que é 2003 ou 2004. Eu abro ali e mostro para vocês. Por exemplo, tem vários anos, mas eu acho que 2004 tem uma questão de polinômios que com isso aqui tu resolve. Cuidado. Tá, isso aqui que eu vou mostrar para vocês é fundamental, cara. Não estou dizendo que é fácil, tô dizendo que é fundamental. Ô, Sor, só tira uma dúvida minha antes. Sim. Tu definiu duas coisas com a gente, né? Que P de A é igual a zero, e depois tu definiu com a gente que R de X é igual a zero, tá certo? E depois tu mostrou o teorema pra gente. Agora tu vai dar outra, agora tu vai continuar isso? Isso. Ah, então tá. Só pra... Exatamente, um tem a ver com P de X ser igual a zero, que é ser raiz, só um nome. O outro é quando o resto dá zero, que é ser divisível, que nem nos números. Tá, então tá. Agora eu vou mostrar o teorema que relaciona uma coisa com a outra. Então bota aí teorema. Bota aí. Teorema, diz, olha aqui, ó. Seguinte teorema, vamos lá. Um número A
E aqui resto zero. Tá? Aqui fica resto zero. Então, assim, ó, qual é o teorema? Um número A, ele é raiz de um polinômio P de x, ele vai ser raiz 6 só se o polinômio P de x for divisível por esse fator x menos A. Ou seja, se esse polinômio ele puder ser escrito como x menos A vezes um Q de x. Como x menos A vezes um Q de x, cara. Tá? Deixa eu pensar aqui, cara. Tá? Isso aqui é 6 somente C. Um polinômio, então, ele vai ser, um número A, ele vai ser raiz desse polinômio, ele vai zerar esse polinômio, ó, ele vai zerar esse polinômio, se somente se eu puder escrever esse polinômio P de x assim, ó, como x menos A vezes um Q de x qualquer, e resto zero, entende? E resto zero. Quer fatorar, por exemplo, não copio o que eu vou botar agora, por exemplo, o 30. O 30 ele é divisível por 3, por exemplo, né? Então eu posso escrever ele como 3 vezes alguma coisa aqui, né? Não é isso? E resto zero. O 3, por exemplo, também é divisível por... O 30 também é divisível por 5. Então eu posso escrever o 30 como uma coisa aqui, por exemplo, um Q de x aqui, vezes o 5. E resto zero. Então a mesma coisa aqui, ó. O P de x, ele é divisível por esse cara se somente se eu puder escrever ele como esse cara vezes alguma outra coisa, né? E resto zero. Que nem nos números. Tá? E esse aqui é 6 somente C ainda, né? Esse aqui, se o número é raiz, então é assim. E se for assim, esse número é raiz também. Se eu puder escrever a coisa desse jeito, esse número A com certeza é raiz desse polinômio. Tá? Porque é só botar aqui, ó, A menos A dá zero vezes zero, P de x igual a zero. Pronto. Zerou o polinômio é a raiz. Tá? Deixa eu dar um exemplo antes de fazer a demonstração. Deixa eu dar que nem fazer que nem o outro. Deixa eu dar exemplo disso aqui. Deixa eu dar exemplo disso aqui. Eu acho que o exemplo que eu vou dar, cara, já é até, ó. Ó. Quer ver uma coisa? Deixa eu encontrar aqui no computador. Deixa eu ver aqui, ó. Vou botar. Não, aí aqui eu saio do negócio, né? Aqui. Acho que é 2004. Aqui. É 2003, cara. É uma das duas. Ah, sim. Tá. I menos I são raízes dessa equação. Não, mas é um negócio. Não, isso aqui já tá. A gente vai fazer isso, mas aí já é um segundo estágio. Deixa eu pensar aqui, cara. Deixa eu pensar num polinômio aqui. Tá, eu achei a questão da URGS, está aqui aberta. Tá aqui aberta na minha. Eu não vou compartilhar agora, porque essa aqui vai ficar com o segundo estágio agora. Já. A gente vai fazer hoje, mas deixa eu primeiro dar um outro exemplo mais simples. Ó, vamos supor que o meu P de X, cara. Puxa. Seja, deixa eu ver.
seja, deixa eu ver. Deixa eu fazer ligeirinho aqui. Deixa eu fazer ligeirinho aqui. Vai ficar isso aqui. Isso aqui. Aqui. Ah. Ó, vamos pegar esse P de x aqui, ó. X ao cubo menos 3x quadrado mais 3x menos 1. Vamos pegar esse polinômio aqui, tá? Vamos pegar esse polinômio aqui, P de x, e vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar o número 1. Eu afirmo para vocês, tá? Eu afirmo para vocês que 1 é raiz, tá? 1, ó, 1 é a raiz. 1 é a raiz desse polinômio, tá? Eu afirmo para vocês. Pode botar 1 aqui, ó, que vai dar 0. Pode botar 1 aqui que vai dar 0. Aqui dá 1 ao cubo que dá 1, menos 1, 0. Aqui dá menos 3 vezes 1 dá menos 3, mais 3 vezes 1, 3. Aqui também dá 0. Então fica 0 mais 0. 1 é raiz mesmo. Então, cara, com certeza, ó, então, aqui é exemplo, né? Tá, bota aí exemplo. Então, cara, pelo teorema, que eu vou mostrar, vou demonstrar ele para vocês, é bem fácil. Então, com certeza, cara, P de x, ele com certeza é x menos 1, porque 1 é raiz, ó. Tá? Ah, aqui eu apaguei, né? Tá? Com certeza ele é x menos 1 vezes alguma coisa, vezes um q de x. Tá? Tá? Isto é, aqui iria, né, aquele retângulo com, né, p de x igual a x menos a vezes o q de x. Para quem não pegou ali. Tá? Isto é, isso aqui. E aí de exemplo tá aqui, ó. Com certeza, cara, esse P de x é x menos 1 vezes alguma coisa mais 0. Ou seja, assim como eu fatoro, a moral desse teorema é o seguinte, assim como eu fatoro, por exemplo, lá pega 108, não copio isso aqui, e fatoro ele dá por 2, aqui dá 54, dá por 2 que dá 27, aí dá por 3 que dá 9, dá por 3 que dá 3, dá por 3 que dá 1. Assim como eu escrevo o 108 como sendo 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ó, assim como eu fatoro o 108, eu também posso fatorando o polinômio nas suas raízes. Nesses polinômios menores aqui, ó, com as raízes aqui, ó. Tá? É isso que eu consigo fazer com os polinômios. Assim como eu fatoro os números, ó, eu desmembro os números em fatores, eu consigo fatorar os polinômios também, cara. Eu consigo ir desmembrando os polinômios nos seus fatores. Essa é a moral desse teorema, cara. Essa é a moral desse teorema. Eu consigo desmembrar esse polinômio, o polinômio nesses fatores, nesses blocos menores, tá?
Aí, se eu pegar esse aqui agora, eu também vou, nesse caso aqui específico, eu também vou conseguir fatorar ele. Na verdade, esse polinômio P de x, ele é assim, ó. Eu vou deixar Q de x aqui. Na verdade, esse Q de x é x menos 1 vezes x menos 1 também, tá? Esse polinômio aqui é x menos 1 vezes x menos 1 vezes x menos 1, tá? Esse polinômio aqui, ó, ele é x menos 1 vezes x menos 1 vezes x menos 1. Se eu fatorar ele completo, que nem eu faço com os números aqui, né? Vai dar aquilo ali. E isso me ajuda bastante, cara. Tá, Sora, eu entendi uma coisa. Ah. Tu disse ali que no Q de x é x menos 1, x menos 1. Quer dizer que o Q de x também é x menos 1? Nesse caso, eu peguei esse polinômio aí, entendeu? É só nesse caso desse polinômio específico que aqui também vai aparecer x menos 1. Mas o meu polinômio, na verdade, meu polinômio P de x, por exemplo, não copia. Meu polinômio pode ser assim, ó. X menos 1 vezes x menos 3 vezes x menos i, né? Meu polinômio, ele pode ser tal, né? Ele pode ser desmembrado nesses 3 blocos, por exemplo. Tá? Tá, Depende entendi. do polinômio. Nesse caso aqui, esse polinômio especificamente, eu desmembro ele como x menos 1 vezes x menos 1 de novo vezes x menos 1 de novo. Nesse caso aqui, ó, pode fazer essa multiplicação esse por esse, depois vezes esse, que tu vai ver que vai dar isso aqui. Tá? Mas outros polinômios, eles vão ser desmembrados em outros blocos, né? Por exemplo, esse aqui, tá? Vai ser desmembrado, né? Esse polinômio aqui, sei lá, se fizer essa multiplicação aqui, isso aqui é x quadrado menos 4x mais 3 vezes x menos i. Isso aqui fica x ao cubo menos 4x quadrado mais 3x menos i x quadrado mais 4i x menos 3i. Então vai ficar x ao cubo, ó, menos 4 mais i x quadrado mais 3 mais 4i x menos 3i. Por exemplo, esse polinômio aqui, ó, ele vai ser desmembrado nesses 3 aqui, ó. É só eu ir fazendo divisões sucessivas. Tá? É só eu ir dividindo, fazendo divisões sucessivas. Tá? É só eu ir fazendo divisões sucessivas, ó. Esse polinômio aqui, todo estranho, ele vai ser desmembrado nesses 3 blocos aqui, ó. Tá? Deixa eu dar um exemplo aqui, deixa eu dar um outro exemplo, deixa eu apagar ali. E nesse caso, como o 1 é raiz, o 1 é o A no caso, né? Porque o A é sempre a raiz. É isso. Isso. Nesse outro caso aqui, as raízes, qual é que eu tinha escrito aqui mesmo? Era x menos 1, x menos 13, x menos i, né? Era isso, né, que eu tinha escrito aqui. No caso, o I seria a raiz. Nesse caso, o 1 é raiz do polinômio, o 3 é raiz do polinômio e o i também é raiz do polinômio. Tá, agora entendi. Uhum. Só Agora eu de fiquei olhar mais o confusa. polinômio está desmembrado nesses blocos, aqui tu já tá vendo as raízes dele, ó. Essa é a vantagem, tu já não precisa fazer fórmula de Bhaskara, sei lá mais o que. Tá aqui, ó, já estão aqui as raízes. Essa é uma das vantagens desse teorema. É uma das Agora eu fiquei facilidades que confusa. esse teorema te traz. Tu já tá enxergando ali na cara as raízes. Deixa eu fazer a demonstração dele,
Tá, e aqui eu tenho que me demorar um pouco mais. Deixa eu fazer a demonstração desse teoreminha. A demonstração é o seguinte, cara. A demonstração desse teoreminha é o seguinte, cara. Olha aqui, ó. Se, ó, se A é a raiz do polinômio, será que ele vai ser divisível por x menos A? Sim. Ó, se A é raiz, vamos fazer a demonstração dessa parte da implicação, ó. Se A é raiz, então isso aqui acontece. Depois a gente vai fazer a volta. Se isso acontece, será que A é raiz? Claro que vai ser, né? Vamos fazer demonstração daqui para lá. Se A é raiz, P de A é zero. Ó, isso é a definição de raiz. P de A é zero. P de A é zero. Então, tá? Então, se P de A é zero, tá? Número de raiz do polinômio. Se P de A é zero, olha aqui, ó. Então, olha aqui, ó, P de X. Quando eu divido ele por X menos A, vai ficar Q de X vezes X menos A mais R de X, cara. Toda vez que eu divido um polinômio por outro, isso aqui acontece. Não interessa o polinômio, não interessa o D, não interessa o P. Isso sempre vai acontecer. Mas como P de A é zero, eu posso dizer o seguinte, ó, zero é igual a Q de A vezes A menos A mais R de A. Que é o próprio R de X, porque aqui é grau 1 e aqui vai ser grau 0, né? Ó, isso aqui é o próprio R de X mesmo, né? O R de A é o próprio R de X. Já expliquei isso ali. Só que isso aqui é zero, né? A menos A é zero. Fica zero, que é o P de A, né? Ó, zero, que é o P de A. Zero, que é o P de A. Ó. Vai ficar zero mais R de A. Que é, como é grau zero, é um número. Isso aqui é um número. Então, para qualquer X que eu botar, vai dar sempre o mesmo número. Isso aqui é o R de X. Ou seja, se A é raiz do polinômio, então o resto da divisão por X menos A dá zero. Então, de fato, isso aqui acontece. Ó. Então, é verdade. Então, é verdade. Se o A é raiz do polinômio, zera o polinômio, ó, se P de A dá zero, então o resto da divisão tem que dar zero também. É isso que eu estou mostrando para vocês. Se o A é raiz, então o resto da divisão por X menos A também é zero. Então ele é X menos A vezes um Q de X qualquer mesmo. Ó, o resto da divisão é zero mesmo. Tá? Porque para qualquer X, o R de A dá o mesmo número, né? É um número. Então o resto tá dando zero mesmo. E resto zero é isso aqui, ó. Ó, fica isso aqui mesmo. Resto zero tá aqui, ó. P de X é igual a Q de X vezes o X menos A. E a volta disso aqui, cara, tá? Isso aqui, esses argumentos não são muito fáceis de entender, né? Isso aqui é meio abstrato, assim, de entender, né? Eu sei.
Professor, isso vai cair na prova, né? O que vai cair na prova é a aplicação do teorema. Essa demonstração não cairá. O que Tá, vai, e aí, que tem como vai cair fazer um na exemplo prova de é tu aplicação? saber desmembrar o polinômio nesses fatores aqui. Isso sim. Que é o que a gente vai, que é o exemplo que a gente vai fazer agora. Que é o exemplo que a gente vai fazer. Só vou fazer a. Ó. A volta é óbvia. A volta é óbvia. Porque esse sentido da implicação, ó, é óbvio. Porque se isso aqui é verdade, com certeza o A é raiz, ó. Se P de x, se P de x é x menos A vezes Q de x, isso aqui é óbvio. Quanto é que dá P de A? Se isso aqui é verdade, se o resto já é zero, então o que é P de A? É A menos A vezes Q de x. Vezes Q de A, desculpa. Que dá quanto? Isso aqui é zero. Zero vezes qualquer coisa, zero. Estão me ligando aqui, cara. Puxa vida. Deixa aqui. Estão me ligando ali. Acho que a Rita vai atender. Tá, olha aqui, ó. Sim. Aqui é o seguinte, cara. Todo sujo. Então, P de A deu zero. A é raiz mesmo, então. Então, A é raiz mesmo. Se o polinômio pode ser escrito assim, então A é raiz. E se o A é raiz, também o polinômio pode ser escrito assim, porque o resto da divisão é zero. Então tá aqui, ó. Tá? Agora deixa eu... Tá aí demonstrado. Deixa eu fazer um exemplo com vocês, cara. Eu pego, por exemplo... Deixa eu ver um outro exemplo aqui de polinômio, cara. Deixa eu ver. X quadrado menos 3x mais 2. Isso aqui vai dar x ao cubo menos 3x quadrado mais 2x menos 3x quadrado mais 9x menos 6. Fica x ao cubo menos 6x quadrado. Eu estou fazendo na corrida aqui as contas, né? Pode ser que em alguma coisa que eu erre. Né? Dá menos 3x menos 6x quadrado mais 11x. Tá, vamos fazer um exemplo aqui, cara. Ó, vou fazer um exemplo aqui para clarear nossas ideias. O que eu preciso é que tu saiba aplicar esse teorema, cara. Desmembrar o polinômio nas suas raízes. Isso é que eu preciso que tu saiba fazer. Ó, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Vamos supor que deixa eu ver. Tá, eu digo que 1 é raiz. Olha um exemplo. 1 é raiz. 1 é raiz de P de x igual a x ao cubo menos 6x quadrado mais 11x menos 6, tá? Tá, eu afirmo para ti, ó, eu afirmo para ti que 1 é raiz desse polinômio aqui, tá? Agora eu te pergunto, quem são as outras raízes? Agora eu te pergunto quais são as outras raízes. Pergunta. Quais as outras de P? Tá.
Quais são as outras raízes do P, cara? Eu sei que 1 é raiz desse polinômio aqui. Quem é que vão ser as outras raízes, cara? 1 é raiz desse polinômio. Ok. Só que aqui eu não tenho fórmula para... Tem, mas eu não ensinei para vocês fórmula para grau 3, né, cara? Assim eu não... né? Para grau 3 eu nunca ensinei fórmula para vocês. O que eu faço, cara? Se 1 é raiz desse polinômio, com certeza eu sei, cara. Eu sei pelo teorema, ó, pelo teorema, cara, eu sei que P de x ele é x menos 1 vezes um Q de x. Com certeza esse polinômio aqui, ó, que é o P de x, vai ser x menos 1 vezes alguma coisa. E vai dar resto zero. Então o que vai acontecer? Vamos dividir, ó. O que vai ser? Eu vou ter que dividir esse polinômio, ó. Eu vou ter que pegar x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6 e dividir por x menos 1, cara. Tá? Eu vou fazer essa divisão aqui para descobrir esse cara, ó. Eu tenho que descobrir esse cara. Tá? E depois eu vou aplicar o teorema de novo nesse cara aqui, ó. É assim que eu descubro as raízes. É assim que eu descubro as outras raízes. Ó, isso aqui vai ficar x quadrado, tá? Aí passa para cá menos x ao cubo. Aqui vai dar menos x quadrado mais x quadrado, né? Somo aqui, aqui vai embora, fica menos 5x quadrado, baixo 11x. Aqui fica menos 5x. Aqui fica menos 5x quadrado, passa para cá mais 5x quadrado. Aqui menos 5 passa para cá mais... Não, aqui é mais 5, passa para cá menos 5x. Isso. E aí aqui zera, aqui dá 6x e aqui menos 6. Baixa esse cara aqui. Baixa esse cara aqui. Agora é só eu botar mais 6 aqui. Fica mais 6x menos 6x aqui. Menos 6 passa para cá mais 6. E obviamente dá resto zero. Eu já disse que o 1 era raiz, né? Então aqui eu descobri o Q de x, cara. Rapidamente eu descobri o Q de x. Que é um polinômio pequeno, né? De grau 3. Então ficou mais tranquilinho de... Ô, senhor, Oi. essa questão é que nem aquelas que a gente tava fazendo na última aula Zoom, né? Que tu... Isso aqui, ó, tu tem que aplicar aquele negócio, né? Tu tem que aplicar o que a gente viu na aula. Isso mesmo. Tu tem Porque que a aplicar. Tu divisão pode... praticamente fica a mesma, né? É. Tu tem que... Aqui tu poderia ter feito por Briot-Ruffini, né? Mas eu não gosto de Briot-Ruffini. Então, fiz pela chave mesmo, tá aqui, ó. Ou seja, eu descobri que o P de x, o meu P de x, esse aqui, ó, ele na verdade é x menos 1 que multiplica x quadrado menos 5x mais 6, cara.
Só que agora, nesse aqui que tem grau 2, cara, esse aqui, ó, eu acho as raízes dele. Tá? Eu acho as raízes dele. Esse aqui de grau 2 é só eu fazer Bhaskara. Tá? Quando eu faço Bhaskara, eu descubro esse cara aqui, ó, eu descubro que esse cara aqui, ó, por Bhaskara, ó, por Bhaskara, eu descubro que as raízes, por Bhaskara, eu descubro que 2 e 3 são as raízes, ó. Por Bhaskara, eu descubro que 2 e 3 são as raízes. Tá? Quando eu faço a Bhaskara, eu descubro que aqui, ó, as raízes são 2 e 3. Tá? Só que, aplicando o teorema nesse polinômio aqui, ó, então, o que acontece? Fica assim, ó, P de x igual a x menos 1 vezes... Nesse polinômio, se 2 é raiz, então quer dizer que ele é x menos 2 vezes alguma coisa, né? Esse polinômio aqui, ó, aplicando nesse aqui. Se 2 é raiz deste polinômio, quer dizer que ele é x menos 2 vezes alguma coisa. E essa coisa tu vai ver que é x menos 3. Fazendo a divisão de novo, tu vai ver que é x menos 3. Ou seja, moral da história, fazendo divisões sucessivas, eu descubro que o meu polinômio P de x aqui, ó, de grau 3, ele é assim, ó. Eu desmembro ele nesses 3 blocos aqui, ó. Eu desmembro ele nesses 3 blocos. Ó, deixa eu apagar aqui que tu já vai enxergar melhor o que eu tô dizendo. Que tu já vais enxergar melhor. Eu não entendi de onde é que saiu o 2 e o 3. Oi? Eu não entendi por que ficou aquela sequência de x menos 1, menos 2, menos 3. De onde é que saiu o 2 e o 3? Eu entendi. Aqui, ó, sim, o 1, porque eu disse que 1 é raiz, né? Então ele aparece aqui. Só que neste polinômio que está aqui de vermelho, ó, quando eu faço a Bhaskara, dá 2 e 3, cara. E a Bhaskara dá as raízes, né? A gente já viu isso hoje. Sim, entendi. Então tá aqui neste polinômio aqui, as raízes dele são 2 e 3 pela Bhaskara. Tá, mas aí eu teria que resolver a Bhaskara e o resultado ia dar 2 e 3, é isso que você tá dizendo? Isso, exatamente. Ah, tá. Tem que fazer a Bhaskara. Confiando em ti mesmo. A gente tem que resolver para dar 2 e 3. É, quando fizer a Bhaskara nesse polinômio de vermelho aqui, vai dar x1 igual a 2, x2 igual a 3. Com certeza. Olha aqui, ó. Quando eu pego o x quadrado menos 5x mais 6 e divido por x menos 2, desta raiz aqui, ó. Por exemplo, eu pego essa raiz, divido por x menos 2, ó, que é o x menos a do teorema. Olha o que vai dar. Aqui dá x quadrado, troca de sinal, menos 2x, passa para cá mais 2x. Aqui zera, aqui dá menos 3x. E baixo 6. Agora eu boto menos 3 aqui, fica menos 3x mais 3x. Aqui dá 6 positivo menos 6. Ou seja, esse polinômio aqui, ó, ou seja, x quadrado menos 5x mais 6, ele é igual a quê? Resto zero, esse vezes esse só. Ó. Ele é igual a x menos 2 vezes x menos 3, cara. Tá? Então o que eu descobri aqui, ó? Que esse polinômio é igual a esse vezes esse. Então aqui, ó, eu troco isso aqui por isso vezes isso, ó. Isso aqui que tá, que eu vou botar um colchete vermelho aqui agora, ó. Isso aqui, por causa dessa divisão aqui, ó, é isso, ó.
Entendeu? Eu pego o polinômio grande, divido pela primeira raiz, vai dar um polinômio menor aqui, ó. Deixo a raiz aqui e vai dar um polinômio menor. Agora, esse polinômio, eu desmembro ele nas suas duas raízes, ó. Aí o meu polinômio grande fica desmembrado nas três. Se ele tem grau 3, desculpa. Se ele tem grau 3, cara, não é coincidência. Se ele tem grau 3, vai aparecer 3 fatores desse aqui. Com certeza. Se ele tiver grau 4, apareceriam 4 fatores desse aqui. Não é coincidência. É o teorema da próxima aula. Então, por exemplo, o x2, o x menos 2 seria o d de x e o x menos 2... Ah, desculpa, cara. Só eu não tô te escutando. Agora sim. Dá pra ouvir agora? Sim. Tá. Então, o x menos 2 seria o d de x e o x menos 3 seria o q de x? Exato. Nesse caso? Tá, entendi. Exato. E aí eu vou pegando esse polinômio que vai sobrando aqui e vou desmembrando ele também. Né? O cara disse que 1 é raiz, beleza. Então eu pego x menos 1 e desmembro ele aqui. Desmembrei ele em o p de x em x menos 1 e isso aqui. Agora esse cara aqui, ó, ele é de grau 2, então eu posso desmembrar também. Pego esse cara, divido por uma das raízes, vai dar o outro. Vai dar o outro. Tá? Vai dar o outro. Que horas são? Ah, vai dar 11 horas já. A da URGS vai ficar para a próxima aula, tá? Isso aqui não é uma coisa tão fácil assim de... Eu vou deixar até aqui, ó. Vamos encerrar por aqui. Deixa eu botar aqui o tema. De tema, cara, tu vai fazer... Tá, passei os teoremas que tinham que ser passados mesmo. De tema, tu vai fazer... Tá, isso aqui eu fiz... Tananá. Tu vai fazer página 35, ó. Página 35. Tu vai fazer o 15. Página 36. Tu vai fazer 16, 17, 18. 16, 17 e 18. E agora, hoje ainda eu vou gravar outra aula. Eu vou gravar outra aula para deixar lá com a correção dos outros exercícios. Tá? Tá? Faz isso aqui de tema, ó. Na próxima aula teórica, eu volto a falar sobre isso aqui, tá? Mas a ideia é essa, cara. Eu pego o polinômio grande e vou desmembrando nesses menores por meio de divisões, cara. Essa é a moral da história. Vou dividindo pelo x menos a raiz e ele vai se desmembrando nesses blocos aqui. É isso que vai acontecer. E aí, na próxima aula teórica, que vai ser quinta que vem, eu vou resolver a da URGS que eu peguei. Tem várias outras, mas uma que eu lembrava de cabeça era uma de 2004. Até se tu quiser pegar a prova da URGS, é questão 12. É questão 12 da prova da URGS de 2004, tá? Se tu quiser já dar uma olhada, tá? É uma questão que pede exatamente isso aqui. Pede exatamente isso aqui que eu tô fazendo. Só que em vez de ser número tipo 1, ele fez com I, né? Obviamente que a URGS ia te castigar, né? Ela fez com I. Tá? Então faz esses exercícios aí, tenta fazer que na nossa próxima aula teórica a gente mata essa charada, tá bom, pessoal? Até mais. Tchau, senhor. Tchau.